Pessoal, bom dia, tudo bem? Eu tô aqui com mais um vídeo e esse tema aqui vai pegar fogo, porque mexe, né, com a cabeça de muita gente. E muita gente está passando por isso e alguns irão passar, tá bom? Olha, se seus filhos cresceram, é hora de curtir. Eu vou fazer um jogo rápido aqui, vou ver se eu consigo acelerar esse vídeo. Você passou toda a sua juventude para criar o seu filho, a sua filha. Você é homem, você é mulher, tá bom? Que hoje em dia tem pai que se dedica à criação dos filhos, né, sozinho, tem a mãe e tem os dois também. Então, quando eu estiver falando aqui, eu tô falando para quem criou filho, tá bom? Não importa se é pai, se é mãe, se é os dois juntos, né? Se é os dois juntos, melhor ainda, os dois juntos vão assistir. Então, você passou pelo menos 18 anos da sua vida criando esse filho. Por que 18? Porque é até a idade da maioridade, né? A idade em que você não precisa mais responder por eles perante a lei. Se você for uma pessoa que casou cedo, com 15, com 16 ou 18, sei lá, digamos, você começou a ter seu primeiro filho com 18 anos. Agora você tem 36. Se você tem com 20, teve com 20, agora você tem 38. E assim vai, né? Teve gente que teve filho mais tarde, outros mais cedo. Agora você chegou a um determinado ponto que você não é velho, você não é tão velho, né? Ou talvez também que seja, não importa, né? Agora você tá cansado, porque você já passou todas as fases, você amamentou, você trocou muita fralda, você perdeu muita noite de sono, você levou a criança para o médico muitas vezes quando estava doente, às vezes você também trabalhava nessa época e às vezes tinha que pedir um atestado para poder levar o filho no médico, tudo aquilo, né, que as pessoas passam, especialmente as mulheres, né, gente? Tem homem também que ajuda, eu não posso ser injusta dizer que os homens também não ajudam, o homem também, às vezes ele perde noite de sono, às vezes ele tem que sair do trabalho para levar a criança no médico, mas vamos combinar que isso é mais frequente com as mulheres, né? A maioria que tem que pedir uma saída no trabalho para levar a criança no médico é mulher, né? Não que o homem não queira, às vezes pode ser por alguma questão particular, o homem não pode pedir essa saída no trabalho, né? Aí a mulher sempre que acaba tendo que fazer tudo, né? Mas também tem homem, deixando bem claro que eu não tô puxando brasa pra sardinha de ninguém, porque esse não é o assunto. O assunto é daquela pessoa que criou os filhos, o filho agora tá de maior. Agora é o momento deles cuidar da vida deles. Quer estejam dentro da sua casa, né? Porque às vezes tem filho que é grande e ainda tá solteiro na casa da mãe. Eu não critico. Se tá bom pra ela e tá bom pra ele, os dois estão se dando bem, beleza, né? A gente não pode também, igual essas pessoas que ficam aí criticando, o moleque tá com 30 anos e ainda tá morando com a mãe. E daí? Se ele tá se sentindo bem, quer morar com a mãe, ele tá sendo útil também pra essa mãe, tá ajudando em casa, e a mãe aceita, gente, o combinado não sai caro. Quem somos nós pra dizer? Né? O fato de ele estar morando com a mãe não quer dizer que ele é um responsável. Porque tem muitos filhos, gente, ó, eu vou abrir aqui, eu vou defender aqui os filhos. Tem muitos filhos que moram com a mãe, mas ele trabalha, ele ajuda a limpar o quintal da mãe, ele ajuda às vezes a pegar uma coisa pesada que a mãe não consegue mais, ele ajuda a pintar uma parede, né? Ele tá sendo útil, ele ajuda financeiramente, né? Se ele tá bem, ele não quer ir pra casa dele, não quer alugar uma casa, ou não quer casar, gente, nós não temos que forçar. Para mim, gente, toda forma de convivência para mim é válida, desde quando seja em harmonia, não seja uma coisa forçada e não tenha exploração. Agora, quando a mãe se sente explorada e o filho é encostado, não ajuda, e às vezes agride, às vezes desrespeita, é hora dele pegar a mochila, ó, caçar o que fazer. Aí já é outra história que também não é o tema do vídeo, tá bom? Eu só abri um parênteses porque eu sou contra essas pessoas que ficam criticando o filho que tá solteiro morando na casa da mãe. Ele é obrigado a casar pra sair da casa da mãe? Ele é obrigado a morar sozinho? Se os dois estão se dando bem, olha bem, né? Tem esse parênteses. Está se dando bem, né? Não tá sendo forçado nem pra um pra outro? Então ele fica aí, vai ter um dia que ele vai tomar o rumo dele, certo? Se em algum momento eu falei aqui no meu vídeo dos filhos que às vezes já estão grandes, estão na casa da mãe, no sentido, aquele que não ajuda, que não contribui com a organização da casa, que não ajuda com nada. Aí a presença dele ali está sendo inútil, né? Porque mesmo que ele esteja desempregado, não quer dizer que ele seja uma pessoa que não queira trabalhar. Às vezes ele não está conseguindo, às vezes ele está se preparando. A gente também tem que entender essas particularidades, certo? Às vezes ele tá ali, mas ele é útil, ele limpa o quintal, ele faz um bico,
E não deve maltratar uma pessoa só porque ela está desempregada. Quer dizer, ela só tem valor quando coloca dinheiro dentro de casa, né? Assim como existem muitos homens também. Às vezes o homem não está trabalhando, mas às vezes ele ajuda a você levar um filho na escola. Ah, mas não é mais que obrigação, mas ele está ajudando. Entendeu? Não vamos medir as pessoas só pelo dinheiro que elas colocam dentro de casa. Porque quando eu não estiver colocando dinheiro dentro de casa, eu também não tenho valor, né? Mas se está tendo harmonia, respeito, então que fique ali. Se tá bom para os dois, quem sou eu para dizer? Tá bom? Então eu tive que, já para começar, já dando essa pancada já. Então, só que agora é outro caso. Os filhos cresceram, né? Eu tô falando agora da parte da pessoa, de você, mãe e pai. Você tem que curtir um pouco, viajar, fazer coisas que há muito tempo vocês não fazem. De repente vocês tinham um hobby na juventude, né? Ou às vezes também tem casais jovens também, né? Que já tem filho grande, que às vezes começou cedo. Você ainda jovem, você tinha um hobby lá atrás, só que você teve que parar para estudar, para trabalhar, porque é uma época, né, gente, que a vida do casal tá apertada. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que construir a casa, pagar terreno, uma loucura. E você acaba deixando o hobby de lado. Mas agora você tem tempo, né? Agora você pode voltar ao seu hobby. Às vezes, quando você era mais jovem, você aprendeu a tocar um instrumento musical, você amava música, né? E teve que parar de aprender aquele instrumento porque teve que trabalhar, não teve mais tempo, não teve mais dinheiro para pagar. Quem sabe você retomar isso? Você tem vontade de viajar, você tem vontade de conhecer lugares novos. Quem sabe você não pode começar a conhecer? Comece a conhecer primeiro os lugares próximos à sua cidade. Porque às vezes a pessoa fica com aquele negócio, eu quero conhecer o estrangeiro. Conhece primeiro o teu país. Primeiro você conhece a sua cidade, primeiro você conhece as cidades vizinhas, depois você conhece outras cidades, outras capitais. Vai começando de pouquinho, mas sai um pouco. Se você não tem dinheiro para fazer viagem longa, faça viagem curta. Entendeu? Outra coisa, você pode usar um pouco do seu tempo para serviço voluntário, se você é aquela pessoa, né, que tem aptidão para isso, porque nem todo mundo gosta de serviço voluntário, mas tanto que o nome já diz, tá? Voluntário, você tem que gostar, você tem que querer, você tem vontade, né? Você sempre foi uma pessoa dada a serviços voluntários, mas você teve que parar para criar os filhos. Retome isso aí. Se seu caso carreira, de repente você é uma mãe, um pai, ainda tá com seus 40 anos, ainda trabalha, 50 anos, você quer retomar uma carreira, você tem até um emprego, mas às vezes você quer fazer uma carreira numa coisa que você queria lá na juventude, aí você teve que parar o seu sonho, né? Você queria às vezes montar uma empresa, empreender, por que não retomar isso agora? Agora seus filhos sabem se proteger, sabem comer, ir para a escola sozinho, cuidar dos filhos dele também se ele estiver, porque minha amiga, meu amigo, se você não procurar parar um pouquinho para curtir, para aproveitar a vida, daqui a pouco, ó, a morte vem e você não curtiu nada, né? Porque eu vejo muitos casos assim de pais, né, que já têm filhos grandes, né? Os filhos, ao invés de cuidar dos filhos, jogam os netos para os pais cuidar. Eu não estou dizendo, gente, que o pai e a mãe, que os avós não possam tomar conta de uma criança enquanto os pais trabalham, tá bom? Mas uma coisa é ajudar e outra coisa é pegar toda a responsabilidade. Porque eu vejo no caso algumas famílias em que os filhos fazem filhos e jogam para os avós cuidar. 24 horas. Depois disso, ao invés deles pegar os filhos nas horas de folga, eles vão para as baladas, eles vão curtir, vai pro forró, vai pro pagode. Você tem que entender, rapaz ou moça, se você casou, você agora tem filho, a sua vida mudou. Não é que você não pode se divertir, porque como eu já falei, gente, o dia tem 24 horas. Dá para fazer de tudo um pouco. Você só não pode abrir mão das suas responsabilidades. E você, vó, avô, entendeu? Eu sei que vó e vô, o neto é como se fosse um segundo filho, né? Para a maioria. Faça essa moçada ter responsabilidade. Você pode ajudar, você pode ficar com a criança enquanto os pais dele trabalham, mas acabou o trabalho, o lazer agora é seu. Porque se você não descansar agora, você vai descansar quando? De repente você já está cansado, cheio de dores, problema no joelho, nas costas, de tanto que você lutou para criar esses filhos. E agora você está querendo criar os netos. Só que tem uma coisa, ó. Quando a gente começa a ter os filhos da gente, a gente é super novo. A gente tá cheio de energia, a gente pode correr para lá e para cá, né? Aquela fase que os filhos estão começando a andar. Só que agora você está numa idade avançada. A sua agilidade não é a mesma, a sua mobilidade não é a mesma. Você de repente tem seus problemas físicos. Gente, a cabeça não é a mesma. Quando você vai cuidar de neto, você já está cansado, porque tudo, toda a sua essência, tudo que tem de melhor, você deu para os filhos. Então ensine seus filhos a cuidar dos filhos dele. Eu mesmo particularmente nunca deixei meus filhos com ninguém.
tá? As poucas vezes que eu deixei os meus filhos foi na escola ou foi na creche, né? Porque meus filhos cresceram na creche, graças a Deus, pelo menos eles foram cuidados bem na creche, eu não tenho queixa, entendeu? Porque eu tinha que trabalhar, mas se eu pudesse levar meus filhos para o trabalho, eu levava. Mas não pode, né? Então eu tinha que deixar meus filhos na creche para trabalhar, mas eu nunca deixei meu filho com um terceiro. Primeiro, eu não confiava, né? Porque hoje em dia a coisa tá feia, viu, gente? Hoje em dia é difícil deixar filho com gente que você não conhece nem tem confiança. E em todos os lugares pode acontecer, tá bom? Né? Mas escola é uma opção que você tem, tá bom? Todos os lugares. Escola é uma opção. Então, eu nunca deixei meus filhos, mas quando eu acabava meu trabalho, ó, eu não ia curtir, eu não ia me divertir, não. Eu ia cuidar de casa, dar banho, fazer o que a maioria das mulheres fazem. Só que agora meus filhos estão grandes. Então, esse é o meu momento agora do lazer, do meu descanso, porque eu já fiz muito por eles. Se eles vierem a ter os filhos dele, eles que têm que cuidar. Porque senão, que hora você vai descansar, vovó? Você precisa fazer coisas que você gosta. Cuidar mais da sua saúde, que de repente na juventude você não cuidou. Fazer os exames, né? Eu já falei em viajar, em passear, em fazer o que gosta. E tem certas coisas que você quer fazer, às vezes você quer se divertir, né? Você vai levar neto junto, vai ficar tomando conta de neto 24 horas por dia, né? O desgaste é grande. Então, gente, esse vídeo eu fiz para isso. Se seus filhos crescerem, é hora de você curtir e aproveitar. Se curte também junto com os filhos, com os netos, mas eu tô falando fazer coisa, gente, só para você. Você, mãe, você, pai. Coisas particulares, né? Aquele hobby que você quer fazer entre Deus e você, entendeu? Às vezes você quer costurar, às vezes você quer, por que não, ir num baile, você vai levar neto junto, você quer dançar e daí quer praticar ginástica aeróbica, entendeu? Coisas que você não pode fazer grudado com netos. Eu não estou colocando aqui, gente, uma campanha de ninguém ficar contra neto, tá bom? Porque aqui no YouTube você tem que explicar tudo bonitinho, que tem sempre aquela turma que se ofende e que torce tudo que a gente quer falar. Eu não estou dizendo que você não vai amar, não possa ajudar os seus filhos a amadurecer. Mas você tem que entender que você não pode pegar mais toda a responsabilidade. Porque eu conheço muitas pessoas que estão pegando toda a responsabilidade dos filhos, enquanto os filhos ficam assim, ó, voando e ainda arrumando mais filho, tá bom? Então, dê responsabilidade a essa moçada. Ajude, aconselhe, entendeu? Considere um segundo filho seu neto, se você assim quiser considerar, mas não esqueça que você tá viva e que você também tem que aproveitar, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, compartilhe, comenta o que você acha, né? Você acha que eu tô certa, tô errada? Eu não sou dona da razão e minha opinião não é oficial. Eu tô falando o que eu penso, né? De acordo com coisas que eu vejo aí na vida das pessoas, tá bom? Você tem toda a liberdade para pensar diferente. Muito obrigada e até mais.